bom, Vitor? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Nosso analista de economia daqui a pouquinho está no CNN Money, porque hoje o mercado está movimentado, todo mundo de olho no que o Banco Central aqui do Brasil e o Banco Central dos Estados Unidos vão decidir com relação à taxa de juros. É super quarta. Irajá, para começar, aqui no Brasil, boa parte do mercado fala ou em estabilidade e tem aí, inclusive, quem aposta que teremos mais uma alta da Selic. Isso, né, Carol? A gente tem visto uma divisão por parte do mercado financeiro hoje em torno do que vai fazer o Banco Central. A divisão é exatamente essa, se a gente vai ter uma nova alta de 0,25 ponto percentual nessa reunião que iniciou, né, que o Copom iniciou ontem, ou se a gente já chegou num teto da taxa básica de juros, a Selic, e a gente vai manter essa taxa em 14,75 ao ano. Essa é a grande divisão hoje do mercado, são essas as duas expectativas em torno, primeiro, dessa tentativa do Banco Central de trabalhar pela convergência da inflação, que hoje há uma expectativa de fechar o ano em mais de 5,2%, o IPCA, para a meta. O centro da meta se está muito distante, né, o definido pelo Conselho Monetário Nacional, uma meta de 3% ao ano. O Banco Central tenta ao menos chegar no teto da meta de 4,5%, porque há esse intervalo de tolerância de um meio ponto percentual para mais ou para menos, porque o Banco Central atinja essa meta de inflação. Então, a gente preparou inclusive uma arte mostrando exatamente essa trajetória da taxa básica de juros, a Selic, olha, começando... Crescente, né? Exatamente, começando em 2019, depois de um ciclo de cortes iniciado durante a gestão de Michel Temer, né, durante esse período, a gente desceu ali de um patamar de juros de 2 dígitos, chegando a um patamar de 6,5%. Depois, a gente acompanha esse juros de 2% que chega durante a pandemia de coronavírus, exatamente para estimular a economia em meio àquele cenário de muitas restrições, evidentemente por causa do vírus. Patamar que é elevado, a gente chegando hoje num patamar de 14,75, patamar bastante elevado, em meio a esse cenário de incertezas e também desse cenário em que essa inflação, principalmente a inflação de alimentos, mostra-se bastante resiliente. E o que a gente acompanhou dos últimos dados mensais do IPCA mostra que, apesar de um arrefecimento do preço dos alimentos, desse avanço do preço dos alimentos, o que a gente está vendo agora também é um avanço do preço da energia. Então, é exatamente essa série de fatores internos, tanto, primeiro, uma preocupação com o ambiente fiscal, porque o governo, a gente vem conversando bastante sobre isso, apresenta aquele decreto do IOF, enfrenta resistência no setor produtivo, no Congresso Nacional, tenta encontrar alternativas que envolvem ali o aumento de impostos, né? O aumento de impostos sobre produtos financeiros, por exemplo, que antes eram isentos. Outra reação do Congresso Nacional, ainda não há uma clareza muito significativa sobre o que vai acontecer, até porque a gente sabe, o Congresso Nacional aprovou o regime de urgência exatamente pela derrubada desse decreto do governo que aumenta o IOF. Então a gente tem uma preocupação do ponto de vista fiscal e exatamente desse cumprimento da meta fiscal por parte do governo, o que afugenta também investidores e evidentemente também culmina nesse cenário propício para um cenário de juros bastante elevados. Fora isso, temos agora também um aumento da incerteza do ponto de vista global, isso dado o tarifaço de Donald Trump, essa política econômica adotada pelo presidente americano, e agora também com essa perspectiva de um aumento do preço da energia, dada esse novo conflito, né, no Oriente Médio entre Israel e Irã. É isso, o cenário do exterior também pesando nessa definição do Copom e também na decisão do Fed, Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, também hoje vai definir a taxa de juros por lá trabalham com o intervalo. E qual que é a aposta do mercado diante desse conflito entre Irã e Israel? Lá está mais fácil, Carol. Lá está mais fácil da gente cravar. A tendência é de que o Federal Reserve mantenha essas taxas inalteradas no intervalo entre 4,25% e 4,5%, apesar da pressões de Donald Trump, do presidente americano Donald Trump, né, que vem cobrando Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, a cortar as taxas de juros, usou até a decisão do Banco Central Europeu recentemente que diminuiu as suas taxas, cortou as suas taxas para pressionar Jerome Powell. A gente viu uma pressão muito significativa do ponto de vista, inclusive, institucional. Isso é discutível porque Donald Trump ameaçou demitir Jerome Powell do comando do Banco Central americano e aqui a gente tem exatamente esse histórico, né? As taxas de juros nos Estados Unidos historicamente mais baixas
do que aqui no Brasil, chegando nesse patamar de 0,25 ponto, enquanto a pandemia de coronavírus se alastrava, exatamente por esse cenário de incerteza, novamente, essa tentativa de fomentar a atividade econômica enquanto havia, né, políticas de restrição, principalmente econômicas, né, fechamento de estabelecimentos, também essas restrições do ponto de vista do ir e vir da população. A gente acompanha essa elevação até 5,5% ali em meados entre 2023 e 2024, houve essa redução recente para esse patamar de um intervalo entre 4,25% e 4,5%. Hoje é uma pressão muito significativa por parte de Donald Trump para que o Federal Reserve cortasse, inclusive, até um ponto percentual da taxa básica de juros nos Estados Unidos. O Federal Reserve já manteve as taxas inalteradas na última reunião contra a vontade de Donald Trump e agora a tendência é que mantenha novamente, primeiro, por causa do tarifaço de Donald Trump. Apesar da inflação para o consumidor ter vindo mais baixa do que esperado nos Estados Unidos, ainda há uma perspectiva de que o processo inflacionário decorrente do tarifaço chegue ao bolso da população em breve. Então, a gente acompanha um processo de cautela ali, né? um sentimento de cautela por parte do Banco Central norte-americano, ainda mais agora com esse cenário, né? Esse novo cenário decorrente da guerra entre Irã e Israel, que deve provocar exatamente esse sentimento de maior cautela, inclusive motivando o Federal Reserve a manter as taxas inalteradas. E a gente tem que acompanhar, Carol, exatamente o que vão dizer os bancos centrais, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, em relação a esse novo conflito e como ele pode impactar o processo inflacionário aqui no país e nos Estados Unidos. Está precificada a manutenção, a questão que vem de comunicado, né? O que o Federal Reserve fala com relação ao cenário econômico lá nos Estados Unidos e no mundo. O Vitor Irajá vai falar mais conosco ainda hoje sobre economia, de olho no que aconteceu lá no Congresso, derrubada de vetos, e isso impacta a economia. Daqui a pouquinho, Irajá volta. Até mais.